graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade de levar até os amados irmãos mais uma mensagem da graça de Deus para vocês. Agradeço a Deus por ter, mais ou menos uns 6 anos atrás, fazer com que eu conhecesse a tua graça e me tornasse uma pessoa hoje para levar o conhecimento da sua palavra àqueles irmãos que ainda não conhecem a graça. Ser um instrumento sonoro, não que eu esteja fazendo uma obra de Deus, mas sim levando uma mensagem da graça de Deus até você. Eu agradeço cada um de vocês que tem compartilhado nossas mensagens, agradeço cada um de vocês que tem inscrito no canal Reconciliados em Cristo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para que você receba notificações quando eu postar aí outros vídeos aí. Eu estou gravando esse vídeo aqui no Facebook, mas em breve ele vai ser, eu vou postar ele no YouTube. Eu creio que você já está vendo aí o tema da nossa mensagem nesse final de manhã, início de tarde aqui em Goiânia. Eu não sei que hora que você está vendo esse vídeo, que hora, né, porque ele vai ser repostado depois. Então você está vendo aí o tema aí, um tema bastante importante para nós, principalmente nos dias de hoje. Tenho que lutar pela minha salvação? Está um ponto de interrogação. Nós, em graça, nós já sabemos, nós já temos a resposta. Mas, de repente, você ainda não tenha ouvido falar desse tema, nessas condições que nós iremos falar hoje. Talvez você possa estar se perguntando: tenho que lutar realmente pela minha salvação? Será que eu tenho que lutar? Algumas pessoas afirmam categoricamente que tem sim que lutar pela sua salvação. Certa vez eu saí para fazer uma entrega de uma encomenda aqui, de uma roupa. Assim que eu acabei de entregar, a cliente falou: olha, de qual igreja você é? Eu falei: sou de Cristo, sou cristão. Ah, mas você não faz parte, você não vai em nenhuma igreja? Eu falei: não. Olha, logo agora que Jesus está voltando, no final dos tempos. Aí eu expliquei algumas coisas para ela, ela virou as costas e foi embora. Tudo bem, mas eu ainda continuo ouvindo aí as pessoas dizerem que tem que lutar pela salvação. Mas quando nós, em graça, falamos para essas pessoas que nós não precisamos mais lutar por salvação. A única salvação que nós temos que lutar por ela, de fato, é a nossa salvação do dia a dia, aqui nessa terra, não de salvação eterna, uma salvação da maneira que nós iremos viver, conviver com nossos irmãos aqui na terra, salvar de um furto, de um roubo, de outras coisas assim. Nós temos que lutar, sim, por essa salvação, né? Porque a segurança pública é um dever do Estado, e direito e responsabilidade de todos. Então, quanto à nossa salvação física para com esses marginais que existem por aí, essa nós temos que lutar sim, sempre. Mas agora, quanto à salvação eterna, essa nós não temos que lutar mais. Essa nós não temos que lutar mais. Eu tenho dito isso aí para algumas pessoas que fazem parte aí de algumas denominações religiosas, e eles falam: olha, então quer dizer que eu posso matar, eu posso roubar, eu posso fazer o que quiser? Você pode fazer o que você quiser, só que você vai ser responsabilizado. Não é a palavra de Deus que vai te impedir de fazer o que você quer, se você querer. Não é ela não é uma barreira para você. Ela te orienta a não fazer certas coisas erradas. Assim como está o Código de Trânsito, o Código Penal, e por aí vai. O Código Penal, no artigo 121, fala que homicídio é matar alguém, e tem as consequências.
E ali não está dizendo que você é proibido matar, mas também não está dizendo que você deve matar. Está dizendo que você cometeu um crime, você vai sofrer as consequências. Então, nós hoje, nós temos a liberdade em Cristo Jesus e não usamos da liberdade para a libertinagem. E quando nós sabemos que nós temos a nossa salvação garantida, nós não usamos desse direito para as libertinagens. E muitas pessoas, e principalmente as pessoas que ainda fazem parte de uma denominação religiosa, falam, então posso matar, roubar e destruir. Eu entendo com isso que essas pessoas estão lá dentro só por medo. Elas não estão verdadeiramente livres. Elas não estão verdadeiramente salvas no entendimento. Porque salvação na Bíblia não se trata mais de salvação. Muitas passagens aqui não falam de salvação eterna. Não fala de salvação eterna. Fala de salvação no entendimento. E principalmente nos dias de hoje, a nossa salvação eterna já está garantida. Sim, nós temos que ter coragem, ousadia para dizer a verdade. Nós não devemos mais esconder a verdade de mais ninguém. Já chega. Nós temos que lutar contra esse sistema. Nós temos que bater de frente contra esse gigante, porque é um gigante e amparado pela Constituição. Algumas pessoas veem um vídeo aí, muitas pessoas estão crescendo na graça e no conhecimento, algumas pessoas criticam, mas é normal, porque não conhece. Quando eu não conhecia a graça de Deus, eu tinha também esse entendimento. Mas nós temos que continuar levando a verdade, verdade essa que está aqui, que não vem de mim. O que eu vou ler aqui, o que eu vou comentar aqui, já está aqui há séculos, há milênios. Mas por que as pessoas não pregam? Porque se as pessoas conhecerem a verdade, elas vão deixar de dar dinheiro a alimentar os cães gulosos. Exatamente, abençoado. Olha, para dar início aí, eu peço a você que não assista esse vídeo sem antes estar com a sua Bíblia do lado, aonde está a palavra de Deus. Abra ela, dá uma pausa, abra ela e acompanhe comigo na leitura. Os meus comentários são os meus comentários. Você tem o direito de fazer os seus, mas a palavra de Deus é uma só. Abra sua Bíblia aí, em Mateus 19, 25 e 26. Olha o que está dizendo. E os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Está falando de salvação. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Em se tratando de salvação da vida eterna, para nós é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então eu devo falar que eu tenho que lutar pela minha salvação e a salvação de quem quer que seja, porque não depende de nós a nossa salvação. Não depende de nós. Aqui, Jesus aqui não está especificando, né? Se você ler o contexto, você vai entender de que está falando no contexto. Então, para Deus, nada é impossível. Mas para nós, tudo é impossível. Praticamente tudo. 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 Então, abençoado, a salvação da vida eterna não depende de nós. Não depende de nós. Ela é um dom de Deus. Abra sua Bíblia aí, em Efésios 2, 8 e 9. Olha o que está dizendo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não vem do meu esforço próprio, não vem das minhas vontades. É um dom de Deus. É um dom de Deus. Em Eclesiastes 12, verso 7, fala que o pó volta
à terra e o espírito volta para Deus, o que o deu. Como que alguém vai voltar a um lugar se ele nunca esteve lá? Não tem como. Vai voltar porque nós somos de lá, nós somos carnes. Nós somos espíritos revestidos de carne aqui na terra. Nós não somos carne revestida de espírito, somos espíritos revestidos de carne. Nós manifestamos aqui em carne e sangue, como está dizendo lá em Hebreus 2,14. Veja lá, leia lá, Hebreus 2,14. Visto como os filhos participam de carne e sangue, também eles participou, ou seja, quem são os filhos? São os espíritos participando de carne e sangue, se revestindo de carne e sangue. E aí, Deus é pai dos espíritos. A palavra de Deus diz que nós temos nossos pais segundo a carne, mas temos nosso pai segundo o espírito. Que Deus é pai dos espíritos, nosso pai. Quando fala que nós somos filhos de Deus, está falando de espíritos. Porque nós temos nossos pais aqui na terra, segundo a carne. E Deus é pai dos espíritos. Então, se nós somos filhos de Deus no espírito, e Eclesiastes 12:7 diz que o pó volta ao pó, e o espírito volta para Deus, logo entendemos que o espírito, o filho, vai voltar para a casa do pai. O filho vai voltar para a casa do pai, o filho pródigo, vai voltar para a casa do pai. Só que, uma casa muito melhor do que essa aqui que nós estamos vivendo, que é essa habitação terrena, que é esse tabernáculo aqui de carne e sangue. Fica muito fácil entender, abençoado, quando você consegue separar as coisas carnais das coisas espirituais. Fica muito fácil. Porque se você analisar no sistema religioso, eles falam que são espirituais, mas eles comem um pedaço de pão, diz que é o corpo de Cristo. Bebe um copo de vinho, diz que é o sangue de Cristo. Isso é carnalidade. Vamos continuar aqui, abençoado, fazendo a nossa leitura e nossos comentários aqui. Mateus 16:24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Abençoado, todos os discípulos de Jesus perderam suas vidas de morte violenta, exceto um, João, que ficou na ilha de Patmos. Mas os outros perderam suas vidas por amor a quem? A Cristo. Perderam suas vidas. Então, se eles perderam, Jesus disse, quem perder a sua vida por amor dele, achá-la-á. Como assim? De repente fica muito difícil para você entender. Não, mas é simples. É simples. Eles perderam a vida? Não, eles fizeram foi ganhar. Eles foram salvos. Salvos do quê, Ivan? Eles foram salvos da grande tribulação. Eles morreram antes da grande tribulação. De repente você não tem noção de como foi a grande tribulação no ano 70. Algumas pessoas estão acreditando que ainda está no futuro. Eu te digo uma coisa. Imagina você saber que vai acontecer algo terrível, igual está acontecendo aí num país aí que eu não vou citar o nome aqui. Tem pessoas que sabem que lá vai chegar um ponto terrível. Vai chegar um ponto terrível. Então as pessoas preferem morrer do que passar por aquilo que está previsto passar. Então, Jesus salvou os seus discípulos. Jesus deu a salvação para ele. Ah, mas eles morreram. Morreram sim. Eles foram salvos pela morte. Eu quero fazer um vídeo específico mais falando acerca de ser salvo através da morte, pela morte. Então, se alguém
sabe que daqui uns anos vai acontecer algo terrível, ela prefere morrer agora. Do que, imagina você enfrentar algo durante 3, 4, 5, 6 anos, carestia, aquelas mais terríveis misérias na face da terra, as pessoas preferem a morte. Então elas foram salvas daquele flagelo. Elas foram salvas, sim. Ah, mas elas morreram. É muito melhor morrer antes do que passar por tudo aquilo lá. E no ano 70, foi tão terrível que as pessoas pediram a morte, desejaram a morte, e ela não vinha. Não acontecia. Então, abençoado, nós não temos que lutar pela nossa salvação, ela já está garantida. O significado da palavra renúncia, prestem bastante atenção. Vou ler de novo aqui, Mateus 16, 24 e 25. Então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, tome sobre si a sua cruz e segue-me. Porque, olha aqui, o significado de renúncia, substantivo feminino, ação e efeito de renunciar, de rejeitar algo, renúncia do presidente. Olha, renunciar a si mesmo é o ato da pessoa, desistir de você mesmo e entregar tudo nas mãos de Deus. Eu vou renunciar a mim mesmo. Ali Jesus está falando para os seus discípulos, renuncia-se a si mesmo. O seu ato, renuncie, desista de você, você não vai conseguir ser salvo. Mas para Deus tudo é possível. Jesus está falando dessa forma. Renunciar-se a mim mesmo. Então, quando eu acredito que eu tenho que lutar pela minha salvação, primeiro, eu estou dizendo que Cristo morreu em vão. Segundo, eu estou dizendo que eu não fui comprado, eu digo eu, mas os judeus, não fui comprado por um bom preço. Então, abençoado, renuncia-se a si mesmo, renuncia às suas vontades de querer se salvar, porque foi Cristo que morreu na cruz, não fui eu. E quando eu entendo isso, que foi Ele que morreu na cruz e não depende de minha salvação, eu vou respeitar o seu sangue derramado. Eu não vou fazer algo de errado. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Quando eu entendi dessa forma, minha vida foi transformada. Por que ela foi transformada? Porque o sistema colocou na minha mente que eu tinha que lutar pela minha salvação. Que eu tinha que lutar, que eu tinha que dar dízimo, que eu tinha que fazer tantas coisas que você já sabe. Ir no monte, jejuar, orar sem cessar ali no templo, batizar nas águas, e uma carga terrível. Eu falei, eu não dou conta. E quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu falei, opa, para aí. A salvação é um dom de Deus. A minha vida mudou, não foi devagarzinho não, foi no estalar de dedo. Eu entendi isso daí. E hoje eu tenho uma vida transformada e não vou fazer do sangue de Cristo derramado na cruz, não vou fazer profano o sangue dele, não. Não vou. Vamos continuar aqui, abençoado, nossos estudos aí. 1 Coríntios 5, 7. Olha aqui. Purificai, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como está sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Paulo está dizendo isso aqui para aquele povo daquela época. Mas tudo bem, serve para nós também, após a cruz. Por isso façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com o asmo da sinceridade e da verdade. Então, abençoado, nós temos que nos purificarmos do fermento velho, do antigo pacto. Aqui Paulo está dizendo disso. Do antigo pacto, nós não estamos mais no antigo pacto, nós estamos no novo, na nova aliança. Quando Jesus, em Mateus 26, 28,
disse, esse é meu sangue que será derramado por muitos. Ele estava dizendo o quê? Esse é o sangue do Novo Testamento que será derramado por muitos, por todos. Ele está dizendo o quê? Que começaria ali, após a morte dele, um Novo Testamento. Não é porque está escrito aqui Novo Testamento na separação aqui onde está aqui em Mateus aqui, que você vai acreditar que ali é Novo Testamento. Não é. Ali não é Novo Testamento. O que é um testamento? Um testamento só tem validade quando o testador vive. E se está escrito na sua Bíblia, na minha, Novo Testamento, e você acredita que dali para frente é Novo Testamento, para mim, hoje, em graça, o Novo Testamento são as 14 cartas de Paulo. Se você acredita ali, você vai ser enganado, porque ali começa a falar da vida de Jesus, do nascimento dele até a sua morte. Um testamento só tem validade após a morte do testador. Não tem força um testamento enquanto o testador vive. Em Mateus 26, 28, ele está falando, esse é o sangue do Novo Testamento, que será derramado por todos. Abençoado, quando você tem os olhos do entendimento abertos, você vai ver que é verdade, você está sendo enganado. Eu fui enganado também, mas hoje, graças ao Espírito Santo de Deus, graças a Deus, eu estou livre disso daí. Estamos aqui enfrentando um gigante terrível que é o sistema religioso. Não estou aqui para falar mal das pessoas, dos mais humildes que estão ali, porque eles estão sendo enganados. Estão sendo usados. Além de serem enganados, estão sendo usados. Vamos continuar. Olha o que está dizendo em Colossenses 2, verso 8. Tende cuidado para que ninguém faça presa sua, por meio de filosofia e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Olha, aqui não é segundo o diabo, é segundo a tradição dos homens. Ou seja, Jesus não fundou nenhuma igreja com parede. A igreja dele somos nós. Se templo feito por mãos de homem fosse bom, o templo de Jerusalém estaria de pé. Mas em Mateus 24, verso 2, ele diz, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jamais ele disse para os seus discípulos, levanta um templo e faça culto lá. De maneira alguma. De maneira alguma. Isso é um fermento velho que está aqui nos dias de hoje. Ah, mas aonde nós iremos reunir então? Uai, não se preocupa não. Se nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, ele vai dar um entendimento para nós. Se nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, ele vai fazer. Hoje um dos livros mais vendidos na face da terra é a Bíblia. Eu posso sair daqui e chegar ali e reunir com o irmão, porque Jesus certa vez falou, onde tiver dois reunidos em meu nome, ele estará. Ué, então por que eu vou reunir? E aonde, Ivan? Tiver só um, ele está aqui, ó. Porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. É simples assim. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. E quando você entende que ele habita em nós, as coisas ficam fáceis. Ainda se encontra a pessoa por aí fazendo oração para receber o batismo com o Espírito Santo. Mas, infelizmente, o povo está sendo enganado e não querem atentar para a verdade. Verdade essa que não é nova, não, que eu estou pregando, não. Está aqui, ó. Tem muitos anos. Chega dentro de uma denominação religiosa, analisa bem se eles vão abrir a Bíblia nas 14 cartas de Paulo. Eu duvido. Dificilmente você vai ver isso. Dificilmente. Porque é um Novo Testamento. A partir do momento que eles abrirem lá, eles vão ver coisas que vão contra os seus atos. Por exemplo não, eu não me lembro aqui de cor, mas lá fala, dentre os filhos de Levi recebe o sacerdote, tem ordem segundo a lei de tomar dízimos dos seus irmãos. Ou seja, a tribo de Levi, eles não receberam heranças, eles ficaram para cuidar do tabernáculo.
Então eles não receberam herança de terra. Então as outras 11 tribos, tinha que dar o dízimo para eles, porque senão eles iam alimentar de quê? Então, dentre os filhos de Levi recebe o sacerdote, tem ordem segundo a lei de Moisés de tomar dízimo dos seus irmãos. Abençoado, eu duvido se você vai ouvir alguém ler isso aí lá dentro. Não vão ler. E eu te pergunto, me mostra um hoje da tribo de Levi ou que faz parte das outras 11 tribos. Não existe. Então por que estão tomando dízimos? Porque as pessoas desconhecem o que está escrito aqui. Então, treinaram o povo a acreditar no homem e não no que está escrito aqui. Por mais que você mostre, as pessoas acreditam no homem. Fala que quem está roubando a Deus é você que não dá o dízimo. Malaquias 3:8 a 10. Mas se você for lá em Malaquias 2, verso 1 a seguir, você vai ver que está falando com o sacerdote. Ele que estava bagunçando. É ele que estava roubando. Agora as pessoas, ainda nos dias de hoje, pegam o dízimo, falam que é para Deus, mas estão andando de carro novo. Nós desviamos aqui um pouco aqui o tema aqui, mas vamos dar continuidade aqui. Tenho que lutar pela minha salvação? Não. Eu não tenho que lutar pela minha salvação. Porque não tenho, porque eu já estou salvo. O que está salvo é o meu espírito. Não há na palavra de Deus um versículo sequer que diz que há condenação para o espírito. Essa carne aqui já está condenada. Para o espírito não existe uma passagem que fala que o espírito está em situação de condenação e extinção. Não existe. Mas essa carne aqui já está condenada. Essa aqui não tem jeito não. Ela não obedece às leis de Deus. Vamos continuar. Romanos 8, verso 1 a seguir. Portanto, agora nenhuma condenação. Agora quando? É nos dias de hoje? É quando você estiver na glória lá? Não. Paulo está falando agora no momento da fala. Eu não vou nem dizer no momento da escrita, porque eu não sei se ele falou uma hora e escreveu depois. No momento da fala. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, não anda segundo as suas vontades, mas anda guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nenhuma condenação. Ivan, mas as pessoas que estão andando segundo a carne, qual é a condenação para elas? Ela pode desenvolver em coisas erradas, perder a sua vida carnal aqui na terra, o espírito não. Entendeu? O espírito está salvo. Sim. Vai perder. Vai envolver com mulher, com marido de outras pessoas. Alguém mata, pega uma doença, sai aí doido nas estradas, bate num poste e morre. Então, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, renuncia-se a si mesmo, mas segundo o Espírito. Verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou. Aqui ele fala me livrou, mas não serve para nós, porque nós não nascemos debaixo da lei. Paulo está falando, porque ele nasceu debaixo da lei, então livrou eles. Quando nós nascemos, Cristo já tinha posto fim na lei, lá na cruz. Acabou. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho na semelhança de carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Mas algumas pessoas aí dizem, estamos em pecado. Eles nem sabem que o pecado era transgressão da lei de Moisés. O pecado era transgressão da lei de Moisés. Se eu não me engano, é 1 João 3:4. O pecado era transgressão da lei. Então Cristo condenou o pecado na carne. Como que eu vou a um lugar e digo que estou em pecado? Se o pecado já foi condenado.
Não tem como. Para que se a justiça da lei se cumprisse em nós. É o verso 4. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós, em graça, andamos segundo o Espírito. É lógico, façamos algumas coisas a pedido da carne. Lógico, alimentar é pedido da carne. Né? Ah, vou passear ali, é pedido da carne. Mas é bem diferente das pessoas que ficam tentando lutar pela sua salvação. Nós somos bem diferentes, nós em graça. Verso 5. Porque os que são segundo a carne, ou seja, vontade própria, inclina-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então, pessoal, se você anda segundo os seus próprios suas próprias vontades, você está andando segundo a carne. Você não está andando segundo o Espírito. Se você, olha, eu tenho que comer um pedacinho de pão, beber um copinho de suco ali na igreja, porque eu tenho que fazer isso, porque o pastor falou, porque não sei quem falou, você está andando segundo a carne. Não tem como. O nosso espírito, né, ele está perfeito. Vamos lá, verso 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Ou seja, a inclinação de eu salvar a mim mesmo é morte. Porque eu não vou conseguir. Aqueles povos lá daquele país lá, que está lá. Aqui, não vou dizer o nome aqui, aquele coisa terrível. Algumas pessoas agarraram no avião para se salvar. Perderam as suas vidas. A vida carnal. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida. Eu creio que se ele fosse uma pessoa que estivesse inclinado, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele ia salvar a si e, de repente, auxiliar na salvação de sua família. De que forma? Daquela situação. Não sei como seria. Deus sabe. Mas ele tentou, não vou me salvar. Eu vou lutar pela minha salvação. Caiu, engarrou no avião, caiu, morreu. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, se eu estou aqui tentando salvar, conquistar a minha salvação, eu não vou conseguir agradar a Deus. Por quê? Ele já deu seu filho. Ou seja, ele mesmo, né? O verbo se fez carne, ou seja, o verbo se fez carne, o próprio Deus se revestiu de carne e sangue e habitou aqui na terra, morreu, e nós estamos, não, vou salvar, para depois, digamos assim, eu nem gosto de falar isso, mas vou falar, chegar lá assim e falar assim, ó, eu lutei pela minha salvação, eu estou aqui porque eu lutei pela minha salvação. Aí ele vai falar assim, eu estive lá na terra, dei meu sangue, dei minha vida, tornei tomá-la. Você vai falar aqui para mim que você lutou para ser salvo? Não tem cabimento. Você quer dizer então que eu morri em vão lá? Então quer dizer que eu fui lá à toa, não serviu para nada? Assim é o que muitos estão fazendo aí. É assim o que muitas pessoas estão fazendo por aí. Verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. No Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal quem? Eu ainda quero fazer um vídeo falando sobre isso aqui, que é muito interessante. Não adianta eu tecer um comentário aqui, senão nós vamos focar nesse comentário e sair para outra parte. Olha o que está dizendo aqui, em Marcos 14, verso 32 a seguir. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu oro. 33. Tomou consigo Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor, e angustiar-se, e disse-lhe, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Ou seja,
Isso aqui era Jesus falando. A minha alma está angustiada até a morte. Ou seja, quem está falando aqui, nós sabemos que Jesus de Nazaré era o próprio Deus e que ele era 100% homem e 100% Deus. Mas nós sabemos também, aqui, ele está falando o homem carne, porque ele derramava sangue. Aqui não era o Espírito falando, aqui era a carne com medo. Olha, presta atenção para você ver. Presta atenção para você ver. Olha aqui, ó. Marcos 14, verso 33. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor. Quem está falando aqui, está falando referente à carne dele. E angustiar-se, era a carne dele, não era o espírito dele. Porque ele era carne também, derramou sangue. 34, e disse, a minha alma, a alma é o nosso sentimento terreno. É o nosso sentimento terreno. Pelas pessoas, pelas coisas materiais que nós temos aqui. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Vamos continuar. E tendo ido a um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, olha aqui, de novo, para que se fosse possível passasse dele aquela hora. Isso aqui é a carne dele falando. Não é o espírito dele falando. Então, se você analisar, a carne ela é inimiga de Deus, ela está indo contra aqui, a vontade de Deus. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Opa, o Espírito aqui está começando a falar. O Espírito aqui já está começando a mover ele. Afasta de... Aqui já ele já dá outra queda de novo. Afasta de mim este cálice. A carne. O cálice ali é a morte dele. Não é uma taça de fato, não é. Este cálice não seja, porém, o que eu quero. Opa, o Espírito falando de novo. Olha o Espírito movendo ali. Então, tem uma passagem aqui que fala que a carne é inimiga de Deus. Ela é contra o Espírito e o Espírito contra ela. Então aqui nós vimos aqui uma guerra de carne e Espírito. Ora a carne fala, ora o Espírito fala. Vamos continuar. Ele disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afaste de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas que o que tu queres. Ou seja, não seja o que eu quero, seja o que tu quer. Porque o que ele quer, a carne dele quer, aquela hora da morte, passasse dele. Por isso que ele seja o que tu queres. Para que não fique sobre a carne e ele pudesse frustrar os planos de Deus. Mas jamais alguém pode frustrar os planos de Deus. 37. E chegando, achou os dormindo e disse, Pedro, Simão, dorme? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai porque... Olha, presta bastante atenção agora, abençoado. O 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O que está pronto aqui? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Abençoado, só com essa passagem aqui era o suficiente para me fazer um vídeo aqui e encerrar. Não temos que lutar pela nossa salvação. Não temos que lutar pela nossa salvação. O nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. É fato. Não temos que lutar pela nossa salvação. Está muito claro. Vamos continuar. Então as pessoas que acreditam, não, eu tenho que lutar pela minha salvação. Qual salvação? De repente, a salvação de um acidente, de repente, salvação de uma briga, você tem que lutar mesmo. Salvação da sua família, tem que lutar. Mas a salvação do seu espírito, essa não depende de você. João 17, 12. Estando eu com ele no mundo, guardava-os em teu nome.
tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Ou seja, dos que Deus deu para Jesus, apenas um se perdeu, o filho da perdição, ou seja, Judas, que se perdeu. Sabe por que ele se perdeu? É para que se cumprisse a escritura. Judas, ele tinha um propósito de Deus aqui na terra. Ele veio com um propósito de levantar contra o Filho de Deus. Então, por isso que ele era filho da perdição. Vamos continuar aqui. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Nós não somos desse mundo, abençoado. Nós não somos desse mundo. Nós somos espíritos revestidos de carne aqui, tirando umas férias aqui na terra. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus aqui está falando com o Pai. Não peço que os tire do mundo, mas que livre-os do mal. Livrar do mal? Aí eu te pergunto. Jesus pediu. Ele era o Filho de Deus. Tinha todo o poder. Ele era o próprio Deus. Apenas um discípulo de Jesus não morreu de morte violenta. Mas aí se eu disser para você, então Jesus mentiu? Então Deus não ouviu a sua voz? Deus não ouviu o seu clamor? Lógico que sim. Lógico que ouviu e livrou eles do mal. Você vai entender. Teve um deles que morreu crucificado de cabeça para baixo, porque não se achou digno de ser crucificado igual Cristo, de ser morto igual a ele. Outros cerrados ao meio. Olha, no ano 70, quando Roma invadiu Jerusalém, morreu milhões de pessoas. Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe disso. Estão esperando o juízo de Deus no futuro. O juízo de Deus já aconteceu no ano 70 DC. Hoje, em graça, tem milhares e milhões de pessoas que sabem disso. Mas o sistema religioso não deixa você saber para você viver com medo e viver lá, preso lá, dando dinheiro para eles. No ano 70, foi o juízo de Deus. E nesse ano, teve uma mulher que cozinhou e comeu seu filho de peito, de colo. E comeu, porque a fome foi terrível. Pessoas entravam debaixo das cavernas, entravam dentro das cavernas e torciam para que caísse aquelas pedras sobre elas. E elas não caíam. Pediam a morte, elas não vinham. As pessoas comiam couro dos escudos, de tanto que foi terrível. As pessoas se matavam nas praças. Pessoas se matavam nas praças. Pediam a morte, uns pediam a morte, ela não vinha. Foi terrível. Ou seja, os sofrimentos dos discípulos foi grande? Foi. Mas chegou ao ponto dele passar o que passou essa mulher, que cozeu e comeu seu próprio filho? Não. Não foi. O sofrimento deles foi momentâneo. Enquanto de muitos no ano 70 DC, durou dias e dias. Dias e dias. Aí eu te pergunto, responde a você mesmo. Entre morrer rápido, e passar tantos dias sofrendo, o que você prefere? Responda para você mesmo. Responda para você mesmo. E Jesus livrou eles do mal. Qual o mal que seria? No ano 70. Mas eles, Paulo ainda pegou um período ainda de tribulação do ano 70. As pessoas estão acreditando que o Apocalipse está por vir ainda. Mas se você ler com atenção lá em Apocalipse, lá, no capítulo 1, lá, que você vai falar que você vai ver que a carta foi escrita para 7 igrejas da Ásia. Não tem nada a ver com nós aqui, que estamos no outro continente. Desviaram essa carta aí, chegou aqui no Brasil, o povo está aterrorizando muita gente aí com isso aí. E dizendo que vai vir. Eu não acredito.
Ah, como que eu sei disso? Simples. Leio, eu estudo, eu busco, pesquiso, eu sei. Olha, abençoado. Os ímpios não têm espírito. Judas era um ímpio. Ele não nasceu com espírito. Ele não tinha espírito. Ele não tinha o espírito que nós temos. Olha o que diz Salmo 37:10. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Ou seja, Judas, quando morreu, ele morreu igual quando a gente mata uma barata, uma pulga. Acabou. Enquanto nós não. Nós temos o Espírito de Deus. E o Espírito Santo habitando em nós. Olha o que está dizendo aqui. 2 Coríntios 5, verso 1 e 2. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas no céu. Nossa casa. Certa vez Jesus falou, eu vou preparar morada para vós. E preparou. Mas as pessoas acham que não. Verso 2. E por isso também gememos e desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Isso aqui é o Espírito falando, gente. Não é a carne falando. Porque a carne quer ficar nesse mundo. Isso aqui é o Espírito nosso falando. Aqui, preso aqui nessa carne. É o Espírito nosso falando. Vou ler de novo, 2 Coríntios 5, 1 e 2. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas do céu. Aqui é o Espírito. Esse tabernáculo é essa casa aqui, essa carne. Não é essa casa que eu estou morando, não. Aqui é o Espírito falando, preso aqui dentro, né? Nesse tabernáculo. Nós temos que esperar o momento que Deus fala, volta para casa. Ou seja, o Espírito nosso, volta para casa. Eu fiz um vídeo aí falando acerca de quando a minha irmã morreu, eu falei, minha irmã voltou para casa. Voltou quem? O Espírito dela voltou para casa. Para junto do Pai. E nós temos que nos alegrar, que a gente alegra quando vai para uma festa. Mas quando fala que é para ir morar com Deus, todo mundo quer ir, fica alegre. Mas só tem um jeito, morrendo. E ninguém quer morrer. Tem muita gente esperando aí que não, né, Jesus vai voltar, nós vamos ser transformados assim no pilim-pim-pim. Engano seu, abençoado. Engano seu. Eclesiastes 12:7, o pó volta, o pó, o Espírito volta para Deus. Não abrir e fechar de olhos. Vamos prosseguir. Gálatas 2, 20 a seguir. Já estou crucificado com Cristo. Isso aqui é Paulo falando. Nós temos que nos ver assim. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos que agir assim também. E a vida que agora vivo na carne, nessa carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Se não for assim, nós não conseguimos. A vida que eu vivo, aqui é o Espírito falando, a vida que eu estou vivendo aqui nessa carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Se não for assim, nós não dá conta. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilam a graça de Deus. Olha aqui, abençoado, isso aqui é muito forte. Não aniquilam a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Morreu de graça, morreu à toa. Abençoado, olha, nós não temos que lutar pela nossa salvação. Isso é fato. Se depois do que eu li aqui, você acredita que ainda tem que lutar pela sua salvação, eu não posso fazer nada. Eu não coloquei aqui, mas eu vou ler aqui para vocês. 2 Coríntios 5. Vou encontrar aqui para você prestar atenção. Se você acredita que salvação se perde, preste bastante atenção no que eu vou ler aqui. Se depois disso
1 Coríntios 5. Um momento aí que nós vamos achar. Primeira Coríntios 5. Vou ler do 1 até o 5. Só para você ter noção. Se salvação se perde. Olha o que está dizendo. 1 Coríntios 5. 1 a seguir. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, nem mesmo entre os gentios, isto é, haverá que se atreva a possuir a mulher de seu pai, do seu próprio pai. Verso 2. E contudo ainda vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, porque para que foste tirado do vosso meio, quem tamanha ultraje pratica? Está perguntando. Ou seja, aqui, para você entender melhor, aqui era um rapaz que estava tendo uma relação, um caso amoroso com a mulher do seu pai, ou seja, com a sua madrasta. Verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunido-vos em meu espírito, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para que para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ou seja, seja entregue a Satanás para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aí eu te pergunto, salvação se perde? Salvação do espírito se perde? Tenho que lutar pela minha salvação, porque o que vai para o Pai é o espírito e não a carne. Eclesiastes 12:7, o pó volta, o pó, o espírito volta para Deus. Aqui está falando que é o espírito que vai ser, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Salvação se perde? Nunca. Quem nasceu com o espírito de Deus não tem perda de salvação. E Deus tinha o propósito de pôr aqui na terra alguém sem o espírito, como Judas não tinha o espírito de Deus nele. Então, aqui esse jovem teve relações com a mulher de seu pai, ou seja, sua madrasta. Quando dizem que seja entregue a Satanás, opa, vai entregar para o diabo, as pessoas falam, que negócio é esse? Como que pode uma coisa dessa? Ser entregue a Satanás para a destruição da carne? Ué, para que o espírito seja entregue a Satanás. Satanás, nos originais, é adversário. Diabo é caluniador. Ou seja, é aquele que se opõe à vontade do Pai. E Hebreus 2,14, quando fala, visto como os filhos participam de carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Aqui, Paulo está falando que esse jovem deve ser entregue para ser julgado de acordo com a lei. Paulo está falando aqui que esse jovem deve ser entregue a Satanás para ser julgado de acordo com a lei de Moisés. Porque lá, em Deuteronômio 27:20, fala das condições de quem tem uma relação igual a essa que esse jovem teve com a mulher do seu pai. Então, abençoado, para você que acredita que tem que lutar pela sua salvação, eu espero só que o Espírito Santo de Deus te abra os olhos do entendimento e faça você conhecer a verdade. E que quando você saber que salvação não se perde, não faça igual a muitos aí. Bom, já que salvação não se perde, eu vou matar, eu vou roubar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, faz o contrário. Faça igual você quando ganha um prêmio muito bom. Dá graças a Deus. Fica feliz.
Eu duvido que quando você ganha, se você ganhar um carro, fala, bom, agora já que eu tenho um carro, agora eu vou aproveitar e vou, ó. Você não vai fazer isso. Salvação não se perde. Salvação não se perde. Se você achar que essa mensagem foi edificante para você e para mais algumas pessoas, compartilhe nossas mensagens. Canal Reconciliados em Cristo no YouTube. Logo após eu terminar esse vídeo, eu vou deixar o link dele aí na descrição aí, para quem mais quiser se inscrever lá. Se inscreva! Vamos enfrentar esse gigante que é o sistema religioso. E muitas pessoas estão sendo vítimas lá dentro. Lá. Por quê? Estão sendo vítimas. A pessoa tem muita influência na sociedade, entra lá dentro, eles dão um cargo para eles atrair mais gente. Ele está fazendo ele de vítima e muitas outras pessoas estão sendo enganadas através dele ali. Ele está sendo vítima. Não, vamos fazer uma igreja lá na ponta da vila e vamos pôr esse irmão lá, porque ele é bem influente e vai render para nós. Infelizmente, está sendo assim. Ok? Estou encerrando por aqui. Um feliz domingo aí para você. Hoje, não sei que dia que você vai estar assistindo esse vídeo, que logo ele vai ser posto no YouTube. Graça e paz. Graça e paz.